galera, tudo bem? Aqui não tá nada bem. Então, vamos continuar aqui com o nosso assunto, hein? Bom, na aula passada, a gente falou sobre uma introdução à hidrostática, né? A gente abordou aqueles temas que a gente já meio que conhece, que são as pressões, né? A forma da gente calcular essas pressões, né? Uma forma matemática da gente calcular essas pressões através dos cálculos de manometria. Tá passando mal? Deve estar. Deve estar passando mal, tá se metendo nas coisas dos outros. Dá licença, dá licença. Tinha que ficar espantando com a pressão da senhora aqui. É uma pressão muito estranha, só sobe quando eu faço vídeo. E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto de hidrostática e nós vamos abordar as pressões que atuam sobre superfícies que estão submersas. Tá bom? Então, para começar, nesse slide, a gente tem duas figuras, ok? Analisando essa primeira figura, a gente pode ver, olhando mais especificamente para essa superfície aqui horizontal, a gente pode ver, como a gente já tinha visto na aula anterior, que a pressão ela só vai ser influenciada pela profundidade, né? Ou pela quantidade de líquido que eu tenho em cima de um ponto onde eu estou querendo analisar. Se eu tiver sobre esse ponto, ou sobre mais de um ponto que esteja na mesma profundidade, um fluido qualquer, ou um mesmo fluido, essa pressão ela vai ser a mesma. O que é que significa isso? Independente de qualquer ponto sobre essa superfície, a minha pressão ela vai ser a mesma, considerando que aqui eu só tenho água, né? E esses pontos eles estão todos no mesmo nível. Então, a minha pressão em qualquer ponto aqui vai ser a mesma. Se a gente quisesse calcular não a pressão, mas e sim a força resultante que está atuando sobre essa superfície horizontal, a gente faria simplesmente a pressão hidrostática multiplicado por essa área aqui, que é a área de contato, né? Com isso eu conseguia calcular a minha força. Se eu quisesse mostrar aonde é que essa minha força está atuando, colocar como a gente está colocando aqui nessa setinha, ó, nessa situação que eu tenho aqui, já que as minhas pressões elas são iguais em qualquer ponto dessa minha superfície, a minha força resultante ela vai estar atuando sempre no que a gente chama de centroide da figura. Aqui, nada mais do que no centro dessa figura. Tá? Justamente porque não existe um desbalanço de pressão em nenhum dos dois lados. Então ela vai estar atuando no centro dessa figura. Ok? Mas aí a gente vai passar agora para essa outra figurinha aqui, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Se eu tiver uma superfície não mais dessa forma horizontal, e sim ela estiver inclinada, independente de qual inclinação, ela pode estar com o menor ângulo possível de inclinação até o máximo que seria ela na vertical, ok? Então imagina que eu tenha essa figura aqui, ou essa superfície, ela está completamente submersa num líquido qualquer, que a gente pode continuar achando, colocando como se fosse água. Se vocês observarem, e a gente já sabe disso, quanto mais profundo eu tiver, maior as pressões. Ou seja, a minha pressão nesse ponto aqui, ó, dessa minha superfície, que está mais profunda, ela vai ser maior do que a pressão que eu tenho nesse ponto, justamente porque a profundidade aqui nesse ponto ela é menor. Então esse aumento de pressão, quando eu vou me aprofundando nesse líquido, ele vai fazendo com que a minha pressão ela aumente, conforme a gente está vendo aqui através dessas setinhas. Ó. Então, para eu calcular a força que está atuando sobre essa superfície, eu calculo da mesma forma, simplesmente a pressão que está atuando sobre a superfície como um todo, multiplicado pela área dessa superfície. Mas se eu quisesse perguntar a vocês aonde é que essa minha força resultante ela vai estar atuando, aí dessa forma não vai ser mais tão fácil como eu apontei aqui. Ó. Simplesmente eu colocaria nesse caso ela no meio. Mas aqui já não vai ser desse jeito. A minha força resultante ela não vai estar atuando no centroide da figura, que nesse caso seria logicamente aqui no centro. Né? A força resultante, dependendo se essa superfície ela vai estar inclinada, né? Dependendo da inclinação, a força resultante ela vai estar sempre abaixo do centroide dessa figura. Tá bom, gente? Sempre que eu começar a inclinar, independente da inclinação, a minha força resultante ela vai sendo deslocada um pouco mais para baixo. Por quê?
Porque as regiões de pressão maior são essas regiões aqui, ó. Então essa região de pressão maior faz com que essa minha força ela seja deslocada um pouco mais para a esquerda. A força ela sempre vai ser deslocada um pouco mais para onde eu vou ter as maiores pressões, ok? Então, se eu não tenho como só visualmente mostrar onde é que essa força resultante está atuando, então a gente vai apresentar para vocês hoje os cálculos, ou seja, através de cálculo de fórmulas, eu consigo mostrar aonde é que essa minha força vai atuar. Ok, gente? Professor, mas por que é importante a gente aprender a estudar a hidrostática para essas superfícies que estão inclinadas e submersas no fluido? Existem várias aplicações. Uma das principais seria basicamente para o cálculo das represas, por exemplo. Né? Então imagina que eu quero construir uma barragem, né? E essa barragem ela tem uma parede para segurar essa água, e eu preciso saber qual é a pressão que essa barragem, que essa parede ela precisa, ou qual é a força que eu preciso colocar nesse sentido aqui, ó, né? Ou seja, a força de ancoragem que ela tem que ter para evitar que a força que eu tenho dentro da água, né, devido às pressões, ela seja grande o suficiente para romper essa barragem. A gente viu o que aconteceu lá em Brumadinho, né? Aquilo ali é um exemplo clássico. Então, para eu construir uma parede de uma barragem, eu preciso saber primeiro quanto é que ela vai aguentar de força da água aqui nesse ponto, ó. Se ela não tiver essa força aqui, ó, maior do que a força relacionada com a pressão que a água está exercendo, ela pode romper. Né? Outra aplicação, que a gente até vai fazer exercícios depois, é na questão das comportas. Então imagina que eu tenho uma comporta aqui, e existem comportas que elas são abertas automaticamente quando eu tenho um aumento no nível do meu líquido, já para evitar que aconteça algum problema e que a parede da barragem não aguente. Então imagina que eu tenha uma comporta nesse ponto, começa a chover e esse líquido ele vai aumentando, esse nível vai aumentando. Quando eu aumento o nível da água aqui, eu aumento as pressões aqui embaixo, porque eu vou ter mais água em cima desses pontos. Então o que acontece? Quando chega num determinado ponto de força, de pressão, a minha comporta ela é aberta, isso automaticamente, por causa justamente da pressão, a pressão exerce aqui na comporta uma força e essa comporta abre. Aí quando normaliza, ou seja, quando o nível volta para uma segurança qualquer, um número de segurança qualquer, essa comporta volta a fechar. Então existem essas aplicações que são bastante importantes e que envolvem justamente essa parte da hidrostática. Ok? Então nesse caso, esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem uma superfície, que nesse caso seria uma superfície vertical, completamente vertical. A gente tem a pressão atmosférica que está atuando aqui em cima do líquido. Então essa pressão atmosférica ela vai influenciar na pressão absoluta que eu tenho aqui, como a gente já viu na aula anterior. Sendo que aqui também do outro lado eu também tenho a mesma pressão atmosférica. Ou seja, a pressão atmosférica está agindo do lado de fora da parede e no lado interno da parede. Então nessas situações eu posso simplesmente cancelar essas pressões atmosféricas, porque a pressão atmosférica que age aqui vai ser a mesma que age do outro lado. Eu posso simplesmente cancelar e eu calcular, por exemplo, a força com base só na pressão hidrostática, que seria a pressão que essa coluna de líquido exerce sobre a parede. Okay? Então a gente pode, em algumas situações, eliminar essa pressão atmosférica. Não é que ela não vai existir, mas é porque a pressão atmosférica que eu tenho de um lado vai ser igual à pressão atmosférica que eu tenho do outro. E a gente pode ficar simplesmente com essa situação, ou seja, só com as pressões hidrostáticas. Tá bom, gente? Bom, essa figura aqui meio complexa, a gente vai usar para a gente deduzir as equações que a gente vai utilizar. Então vamos olhar para essa figura e vamos tentar entender. Então o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho aquela mesma superfície que está submersa aqui num líquido qualquer, que a gente pode continuar achando que é a área, e eu quero simplesmente achar a pressão, ou na verdade a pressão e depois a força, né? A força resultante. E onde é que essa força resultante está atuando? Se vocês olharem logo de cara, vocês vão perceber que, imaginando que essa figura ela tem uma forma arbitrária, ou seja, ela não tem uma geometria definida, mas aqui eu já defini para vocês o centroide. O centroide está aqui.
Então, vocês percebem que a minha força resultante, só olhando pela figura, ela está abaixo do centroide. Aquilo que eu falei para vocês. Sempre que a minha superfície ela sair da horizontalidade e ela começar a se inclinar, independente do ângulo como ela se inclina, a minha força resultante ela já é deslocada para baixo. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem essa superfície e eu quero calcular as forças, ou a pressão, né? Na verdade, a pressão e a força que estão atuando sobre essa superfície. Como a gente sempre faz, primeiro eu vou calcular a minha pressão num ponto dessa superfície, que eu vou chamar esse ponto simplesmente de um dA, né? Que seria uma área infinitesimal, que é aquela área, tipo como a gente viu na aula anterior, lá, a diferença é que lá a gente trabalhou com volume, aqui vai ser com área, é uma área tendendo a zero, é uma área muito pequenininha. Então, se eu souber a força e a pressão que atuam nessa área, eu só faço integrar por toda essa área aqui e eu tenho a força que atua sobre toda essa área, que é o meu grande objetivo. Então, primeiro a gente vai delimitar uma região de estudo, que vai ser esse meu dA. Se vocês observarem aqui, no meu dA, eu vou ter uma pressão que vai estar atuando, né, sobre esse ponto. Que pressão vai ser essa? Vai ser a pressão inicial, que nesse nosso caso seria a pressão atmosférica, né, que está agindo aqui em cima, na superfície do líquido, mais o ρ vezes o g, que é o peso específico, vezes o y seno de θ. Percebam, o que é o y seno de θ? O y seno de θ é o próprio h. O h é a altura. O h, e aqui é a primeira informação importante para vocês. O h é a profundidade. Quando eu falo profundidade, é a distância vertical, lá do nível do meu fluido até o ponto onde eu estou querendo calcular. Isso é o meu h, tá? Então a gente já sabe que para calcular a pressão é simplesmente gama vezes a profundidade, ou seja, ρgh. Eu posso trabalhar ou com esse h, que é a profundidade, mas se por acaso eu não tiver a informação da profundidade e eu tiver simplesmente a informação da distância da origem até o ponto onde eu quero calcular essa força, vindo por um eixo qualquer, que eu chamei aqui de y, se eu tiver informações sobre essa distância aqui, eu posso simplesmente, sabendo que isso aqui é um triângulo, né? Eu posso simplesmente afirmar que a minha profundidade vai ser igual ao y seno de θ. Y multiplicado pelo seno desse ângulo aqui. Tá joia? É a mesma coisa. Então, como eu sei que a minha pressão que está atuando nesse ponto é a pressão inicial, que seria a pressão atmosférica, mais o ρgh, eu posso simplesmente dizer que o meu h, para deixar tudo em função de um eixo, né, vai ser o ρgy seno de θ. Ok? Aqui, pressão é o P0 mais o ρgh, ou então a pressão é o P0 mais ρgy seno de θ. As duas estão corretas, é a mesma coisa. Tá certo? Lembrando que nos dois casos a gente está tratando de pressões absolutas, porque eu estou somando a minha pressão atmosférica. Tá joia? Bom, a gente já falou da pressão, né? Se eu quiser calcular a minha força resultante, que é o objetivo aqui da nossa aula, o que é que eu faço? A minha força resultante, primeiro eu já tenho que lembrar o que é força. A força é pressão vezes área, né? Mas como eu estou calculando a força só nesse ponto, então eu tenho que a minha força nesse ponto aqui vai ser simplesmente pressão vezes o dA, porque a minha área nesse caso é o dA, tá bom? Isso é a força que eu estou calculando nesse ponto, não é a força resultante, tá? A força nesse ponto é simplesmente pressão vezes o dA. Se eu quiser saber a força em toda a área, que é o que eu quero, certo? Se eu quiser saber essa força que está atuando em toda a área, eu integro o PdA, ok? Então a força resultante é a integral da área do PdA. Então aqui a gente tem algumas considerações. Imaginando que a força resultante é a integral da área do PdA, a gente tem que essa força resultante, substituindo aqui a pressão pela equação que a gente deduziu anteriormente, vai ser igual a P0 mais ρgy seno de θ dA. Multiplicando P0 pelo dA, e esse outro aqui, ρgy seno de θ, também pelo dA, eu tenho essa equação. P0 vezes A mais ρg seno de θ, integral da área do y dA.
por que eu separei essa integral aqui, ó? Integral do YdA? Porque isso aqui ela tem um nome, essa integral. Primeiro momento da área. Tá joia? Isso aqui a gente vê lá na disciplina de estática. Primeiro momento de área. E esse primeiro momento de área, ele está relacionado com a coordenada y do centroide através dessa equação. Bom, então, o y do centroide, o que seria esse YC? Esse YC é a distância que eu tenho do eixo X até o centroide da figura. Voltando aqui, ó. Quem é o meu YC? Aqui está o centroide. Tá bom? Aqui está o centroide da figura, que eu já deduzi aqui para vocês onde é que está esse centroide. Então, meu YC é a distância que eu tenho daqui, ó, da origem, e a gente sempre vai colocar a origem dos meus eixos, as minhas coordenadas, lá em cima no meu líquido, ou seja, no nível do meu líquido, na superfície do meu líquido, e o meu YC vai ser a distância que eu tenho daqui, ó, até o centroide da figura. Tá bom? Então isso vai ser importante. Essa é uma consideração importantíssima que vocês precisam entender. O YC é a distância que eu tenho do YX, que é aqui, ó, da origem, até eu caminhando pelo Y, né, até eu encontrar o centroide da figura. Isso vai ser o meu YC. Ok? Então o YC ele tem essa relação com o primeiro momento de área. 1 sobre área, né, o inverso da área, multiplicado pelo momento da área. Se eu pegar essa área e multiplicar aqui, ó, eu vou ter YC vezes A, que vai ser igual ao primeiro momento. Então, onde tiver o primeiro momento aqui, ó, eu vou substituir por YC vezes A. Foi isso que eu fiz. Então, a força resultante vai ser igual a P0 vezes A, mais ρg seno de θ, YC vezes A. E aqui tem uma coisa interessante, ó. YC vezes A, eu posso dizer que é igual ao HC. Eita, professor, agora confundiu. Bom, eu tinha mostrado para vocês o que era o H. Ó. O H é a profundidade do ponto onde eu estou querendo calcular a pressão. E eu falei que essa profundidade ela é dada por Y seno de θ. O HC é a profundidade do centroide. Seria aqui mais ou menos. Ó. Deixa eu colocar aqui até para que vocês consigam visualizar. Então, o meu centroide ele está aqui. Aqui está o meu centroide. Então, o meu YC seria, o meu HC, desculpa, seria essa profundidade aqui, ó. Essa profundidade seria o meu HC. Então, da mesma forma como eu deduzi o H, que é Y seno de θ, o meu HC vai ser YC seno de θ. Tá bom? Vai ser a mesma coisa. A diferença é que eu estou trabalhando com centroide. Então, a minha força resultante vai ser P0 mais ρg HC vezes A. Tá joia, gente? Ou seja, a força resultante que eu tenho vai ser igual a pressão no centroide multiplicado pela área. Quem é essa pressão no centroide, professor, mesmo? Só para eu firmar isso daqui, a pressão no centroide vai ser igual à pressão atmosférica, se eu precisar trabalhar com ela, mais o ρg HC vezes A. Tá bom? Isso vai ser a pressão, ou a força, desculpa, a pressão no centroide. Tá joia? Então, a minha força resultante, pressão no centroide, que vai ser igual a pressão atmosférica, mais ρg HC vezes o A. Tá bom, gente? Então, aqui tem uma informação. Ó, a pressão no centroide de uma superfície ela é equivalente à pressão média sobre essa superfície. Isso aqui fica meio claro, né? Assim, se eu tenho o centroide da figura e esse centroide é aqui, então a força que está atuando aqui, ou a pressão que está atuando aqui, é uma pressão média. Eu tiro uma média dessas pressões e é justamente esse valor que eu tenho aqui nesse ponto. Ok? Bom, como eu já tinha falado para vocês, a pressão P0, em geral, ela é a pressão atmosférica, né? E ela pode ser simplesmente ignorada na maioria dessas situações. Tá? Cabe a gente saber quais são as situações em que a gente vai poder ignorar. Uma das situações é aquela que eu falei para vocês. Se eu tenho pressões atmosféricas atuando em todos os lados, eu posso simplesmente desconsiderar. Para essa situação aqui da figura, eu não tenho como desconsiderar, porque a pressão atmosférica ela só está agindo em um ponto, que é aqui em cima. Eu não tenho pressão atmosférica agindo ao contrário aqui embaixo.
né? Porque aqui não está aberto para a atmosfera. Então, nessa situação, para eu calcular realmente aquela força, eu precisaria levar em consideração a minha pressão atmosférica. Ok, gente? Bom, aquela força resultante que a gente aprendeu a calcular, geralmente o que é que a gente vai fazer? A gente aprende a calcular a força resultante, ou seja, o módulo dessa força. Isso geralmente é uma das coisas que a gente calcula. E o outro é o ponto de aplicação dessa força resultante, aquilo que eu falei para vocês lá no início. Eu vou ter que mostrar aonde é que essa força está atuando. E geralmente a gente faz isso apresentando as suas coordenadas. O que é que significa essas coordenadas? Significa o ponto onde essa força está atuando em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y, ou seja, as suas coordenadas. Eu vou ter que mostrar isso. E para isso também existem fórmulas, que é o que a gente vai mostrar agora, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o ponto de aplicação da minha força resultante é chamado de centro de pressão. Então, tenham cuidado porque a gente está trazendo muitas informações para que vocês não confundam. Percebam, eu já falei para vocês do centroide, que é aqui, ó, né? Então, nesse caso aqui eu tenho a distância da origem até o centroide, a gente chama de YC, como a gente já tinha visto, mas eu já disse a vocês também, e vocês já entenderam que a força resultante ela sempre é abaixo do centroide, ela sempre aparece abaixo do centroide. Então vai existir, além de um YC, um YP, tá? Que é justamente a distância da origem até o centro de pressão. Então cuidado para vocês não confundirem o YP e o YC. São coisas diferentes. O YC é a distância do eixo X até o centroide da figura, e o YP é a distância do eixo X até o ponto de aplicação da força ou centro de pressão. Professor, você está falando só sobre YC e YP. Existe XC e XP? Existe também. Então é preciso ter cuidado, tá? Isso aqui realmente pode existir. Existe tanto o Y como o YC e o YP, assim como existe, ou pode existir, o XC e o XP. Geralmente, nesses casos, como é a gente que está mostrando, a gente é que vai colocar as nossas coordenadas, então geralmente a gente já faz com que um dos eixos passe pelo meu sistema, onde eu estou trabalhando, né, onde vai ter os pontos que eu quero analisar, porque aí, nesse caso, a gente deixa essas informações sempre em função de um eixo só, já que o segundo eixo, o X, ó, em relação os pontos em relação ao eixo X vão ser todos zero, né, porque eles estão passando pela origem. Tá joia? Ficou claro isso daqui? Então vamos lá. Antes da gente seguir, vamos só fazer uma lembrança rápida. Momento de uma força. O momento de uma força é a medida da tendência que tem a força de produzir giro em um corpo rígido. Por exemplo, na hora que eu vou abrir uma porta, eu estou aplicando a essa porta um momento. Quanto mais próximo do eixo de giro eu aplicar a minha força, mais difícil vai ser de abrir essa porta, porque o meu momento ele vai ser um momento menor, ok? Eu vou precisar aplicar uma força maior para eu poder abrir essa porta. Então, assim, existem dois tipos de momento, o polar e o axial. O polar é quando tem um giro em torno de um ponto, e o axial é quando o giro é em torno de um eixo, que é justamente esse aqui, o que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas informações que vocês já conhecem. O momento em A seria esse momento aqui, ó, né? Para eu fazer com que essa barra ela gire aqui, ó, ela faça esse giro, né? Então o momento vai ser igual a força vezes essa distância, A vezes B, né? Eu posso trabalhar com módulo, vai ser igual a força vezes o módulo de AB seno de θ, desculpa, seno de alfa, né? Nesse caso é um alfa, o seno de alfa aqui, ó, e finalmente o momento ele vai ser simplesmente a força multiplicado pela distância entre os dois pontos, ok? Nesse caso a diferença é porque a gente tem os pontos que seriam esses pontos aqui, ó. Seriam essas as distâncias, tá bom? Outra coisa importante, olha só, o momento da força resultante em relação ao eixo X deve ser igual aos momentos individuais de todas as forças que atuam na superfície. Percebam isso, ó. Aqui eu tenho uma força resultante atuando aqui, ó, nesse ponto. Para eu calcular esse momento, que é dado simplesmente por força resultante vezes o YP, né? Porque eu já vi que o cálculo do momento aqui, que seria como se fosse o momento que está sendo aplicado, para eu fazer com que essa parede ela gire, né? Então, o momento que eu estou aplicando aqui vai ser simplesmente a força resultante multiplicado por essa distância, ó. Que distância é essa? É o YP, está aqui o YP, a distância da origem até o ponto onde eu estou aplicando a minha força.
Então, esse momento resultante, ou seja, força resultante vezes o YC, ele é igual ao somatório de todos os momentos, ou seja, é igual a essa força que está atuando aqui vezes essa distância, mais essa força vezes essa distância, mais essa força vezes essa distância, e por aí vai. Ok? Ou seja, esses somatórios aqui, ele pode ser simplesmente tratado como uma integral do YdF. Né? Onde esse dF são as forças infinitesimais que eu tenho, são as forças em um ponto, né? Multiplicado pelas distâncias. Então eu posso simplesmente transformar esse somatório de momentos aqui numa integral da área do YdF. Ou então, lembrando que o dF é PdA, que é a pressão vezes área. Tá? Então logo eu tenho que o YP vezes FR, que é o momento resultante, vai ser igual a integral da área do YPdA. Ok, gente? Então tá aqui, ó. Lembrando que YPFR é igual à integral do YPdA. Eu posso simplesmente substituir a pressão por aquele valor de pressão que eu calculei anteriormente, por aquela equação. Ó. Substituo aquela equação aqui. Faço uma separação dessas variáveis, né? Ó. Fica YdA mais ρg seno de θ, y ao quadrado dA. Por que a gente separou essa integral dessa forma? Porque aqui, essa integralzinha, ela recebe um outro nome. Isso aqui é o que a gente tem de momento de área, ou então momento de inércia em relação a um eixo x, que a gente pode chamar simplesmente de xx0, que é em relação à origem, né? O, em relação à origem. Ok? Isso aqui é um momento de inércia que a gente também já viu lá na disciplina de estática. Substituindo na equação, eu tenho YPFR vai ser igual a P0 YC vezes A, mais ρg seno de θ vezes o momento de inércia. Aí aqui eu tenho uma observação. Esses momentos de inércia eles estão disponíveis em livros, né, porque eles vão depender da geometria. Né? Então eles estão disponíveis em livros, nas suas formas mais comuns, né? Mas em geral eles são dados em relação ao eixo que passa através do centroide. Para isso a gente utiliza o teorema dos eixos paralelos, que é esse teoremazinho aqui, ó, e a gente consegue substituir essa expressão lá no meu momento de inércia. Substituindo lá, eu tenho, e fazendo as suas devidas simplificações, que eu não vou fazer aqui para não aumentar, não deixar a nossa aula mais pesada, mas vocês podem fazer essa dedução em casa se vocês quiserem. Então eu tenho que o meu YP, lembrando que esse YP é o ponto de aplicação da força, vai ser igual a YC mais momento de inércia, dividido pelo YC, mais P0 dividido por ρg seno de θ, vezes a área. Ok? Quando eu trabalho com a pressão inicial igual a zero, ou seja, quando a gente ignora a pressão atmosférica, a gente tem simplesmente que o YP vai ser igual a YC, ou seja, o centroide, mais o IXC, né, na verdade, o momento de inércia, dividido pelo YC vezes a área, ok? Sendo a distância vertical do centro de pressão dada por YP seno de θ. Tá joia? Aqui a gente tem alguns momentos de inércia, né, de algumas figuras mais simples. Bom, aqui a gente tem uma outra situação, né? Aqui a gente tem uma situação um pouco mais difícil de acontecer da prática, né? Mas é quando eu tenho dois fluidos immiscíveis, com densidades, né, com massas específicas diferentes. Como é que eu faço para calcular a minha força, por exemplo, nessa parede? Né? Então, para eu calcular a força resultante aqui nessa parede, vai ser simplesmente o somatório das forças resultantes para cada fluido. Então, eu calculo a força resultante para esse fluido 1, que seria o óleo nesse caso, e eu calculo a força resultante para a água, daquela mesma forma como a gente aprendeu a calcular. E depois eu simplesmente somo as duas. É dessa forma que a gente faz, tá bom? Aqui a gente tem o equilíbrio em comportas articuladas. O que é que significa isso? Foi aquele exemplo que eu dei lá no início. Eu tenho uma força resultante atuando da esquerda para a direita, ou seja, ela está tentando abrir essa comporta. Né? Imagina que a articulação seja aqui em cima, ó. Ela está tentando abrir essa comporta. E ao mesmo tempo eu tenho uma força ao contrário, impedindo essa comporta
de ser aberta, certo? Se, por exemplo, esse nível da água aumentar, a pressão aqui embaixo aumenta, a minha força resultante ela vai ser deslocada um pouco mais para baixo e essa comporta provavelmente não vai resistir e vai abrir, certo? Então aqui, para que essa comporta ela esteja em equilíbrio, né, ou seja, o momento axial resultante seja nulo, esse momento tem que ser igual ao outro. Então o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Ou seja, o momento da força resultante tem que ser igual ao momento do FB, que é a força ao contrário aqui. Tá bom? Então a gente tem simplesmente que o FRYR vai ser igual a FB YB. Tá bom, gente? Bom, aqui a gente tem as forças hidrostáticas que atuam sobre superfícies curvas submersas, tá? Lá a gente estava trabalhando com superfícies planas e aqui a gente tem as superfícies curvas. Como é que eu consigo calcular, professor, essa força resultante, essa força hidrostática para as superfícies curvas que estão submersas? Então aí a gente vai precisar, é uma outra forma, mas também sem dificuldade, bem simples. Então vamos imaginar essa figura, olhar para ela aqui, né? Eu tenho aqui um líquido e eu tenho essa superfície curva que é onde eu estou querendo analisar. O que é que a gente vai ter que sempre fazer? A gente vai ter que sempre mostrar as projeções dessa superfície curva. Eu vou ter uma superfície, uma projeção horizontal e uma projeção vertical. Isso aqui que eu tenho dentro, esse pedacinho que eu peguei aqui, das projeções, incluindo a superfície curva, a gente chama de bloco líquido, ok? E aí eu já vou saber que eu vou ter uma força atuando em cima do bloco líquido. Por que, professor, que eu vou ter uma força atuando em cima do bloco líquido? Porque o bloco líquido é daqui para baixo, mas eu continuo tendo água daqui para cima. Então, se eu tenho água nesse espaço aqui, essa água ela vai ter um peso. E é uma força. Peso é uma força que vai exercer nesse ponto aqui. Então, eu tenho uma força Y atuando aqui em cima do bloco líquido e eu tenho uma força X atuando na parte direita, né, desse lado aqui, da força no meu bloco líquido, certo? Que seria uma força vertical. E essa força vertical ela é dada simplesmente pela pressão que eu tenho por causa desse líquido. E ela é calculada, esse Fx, calculada da mesma forma como a gente viu nos slides anteriores. É como se eu tivesse uma parede aqui. Então eu calculo essa força resultante que está atuando nesse caso. Então, para eu saber a minha força resultante que está atuando nesse bloco líquido, nessa superfície curva, basta eu conhecer o meu FH, ou a minha força horizontal, e a minha força vertical, tá bom? A minha força horizontal ela vai ser simplesmente igual ao meu F de x, ou o meu Fx, né? E esse Fx, como eu já falei para vocês, ele é calculado da forma como a gente viu nos slides anteriores. Daquela mesma forma como a gente calculou, como se aqui fosse uma parede. Já o meu FV, a minha força vertical, ela vai ser o somatório do Fy, que seria a força ou, né, o peso desse fluido que está exercendo aqui, nessa superfície, né, mais o peso do próprio bloco líquido, certo? O peso desse bloco líquido. Essa é a forma da gente calcular a força horizontal. Se eu conheço as duas, é só jogar nessa equaçãozinha que eu tenho a força resultante. Força resultante vai ser igual a raiz quadrada do FH ao quadrado mais FV ao quadrado. Com isso, eu consigo calcular a intensidade da força resultante, tá? O módulo da força resultante, ok? Aqui é uma observação. A força hidrostática que age sobre uma superfície circular sempre passa através do centro do círculo, uma vez que as forças de pressão são normais à superfície e passam através desse centro. Então essas forças, elas sempre vão ter essas direções, elas sempre vão passar pelo centro, pela origem, tá? Então, por exemplo, uma força que está atuando nesse ponto, ela nunca vai ser horizontal. Ela sempre vai ser inclinada, porque ela vai tender a passar aqui pelo centro desse círculo. Tá ok, gente? Eu sei que quando você assistir esse vídeo, tu vai estar muito emocionada. Então, o que eu desejo a você, minha irmã, é muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe você, o seu ministério.